Estamos iniciando junto com vocês um novo trimestre aqui na classe dos juvenis, o segundo trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Edilberto Silva, onde nós vamos estudar junto com vocês, dando sequência sobre o tema Uma Viagem pelo Novo Testamento. No trimestre passado nós trabalhamos uma viagem pelo Antigo. Na aula de hoje, lição 1, nós vamos abordar junto com vocês, essa lição cai no dia 6 de abril, sobre o período intertestamentário. E eu espero muito que você possa aprender sobre o período interbíblico junto com a gente. Para você iniciar bem a sua aula, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira está em Esdras, capítulo 8, versículo 31, e a segunda se localiza em dois endereços. Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 5, e depois você pode ler Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, para não perder nenhuma das minhas aulas, se inscreve no canal aqui no YouTube. Você me encontra no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram também. É fácil de você encontrar o nosso trabalho. É só você colocar aí Janderson Nascimento EBD e seguir a gente. Que Deus te abençoe e que essa aula seja marcante para o teu coração. A aula de hoje procura demonstrar para a gente exatamente esse contexto histórico do Novo Testamento. Para que possamos compreender o contexto histórico de todo o Novo Testamento, como a cultura dos dias de Jesus foi desenvolvida, como o contexto linguístico daquela época estava presente, como isso foi formado, como as pessoas se desenvolviam no seu dia a dia, é importante nós entendermos esse processo desde o Antigo Testamento até a transição do Novo Testamento. Na nossa última aula, a lição de número 13 da classe dos juvenis do primeiro trimestre, nós trabalhamos sobre o período interbíblico. Só que hoje nós vamos navegar um pouquinho atrás. Precisamos observar exatamente a partir da ótica de dois textos sagrados. E eu vou tentar trabalhar isso com você. Nós vamos olhar exatamente para o contexto do livro de Esdras e também de Neemias. É importante você ter essa noção. Na Bíblia hebraica, você descobre muito bem que Esdras e Neemias são um livro só, se tornam um conjunto só. E narram exatamente a respeito das conquistas, a respeito do retorno agora de Israel, dos habitantes de Israel que estavam localizados na Babilônia, que retornam para Jerusalém. E essas restaurações ali trazem então uma edificação tremenda para o povo de Deus. Após esse processo também, nós entendemos que, historicamente falando, é levantado diversos governos que trazem um impacto mundial. Governos esses como os persas, como nós já estudamos aqui, governos como os gregos, os romanos, para então encontrarmos no Novo Testamento a plenitude dos tempos, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Exatamente no momento certo em que Cristo vem em forma humana, é encarnado, e aqui nós encontramos o processo do amor de Deus. Precisamos entender esse contexto histórico exatamente para poder trabalhar com os nossos alunos. E que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical. Use você como instrumento da palavra. É importante você observar exatamente esse período de retorno, o processo do trabalho de Esdras, de Neemias, entender também esse processo político entre os gregos e romanos, que trazem uma compreensão fundamental e uma contribuição para a composição então do Novo Testamento. O Novo Testamento, por exemplo, ele foi escrito todo em língua grega, o grego koiné. Já o Antigo Testamento, nós encontramos esse Antigo Testamento sendo escrito em hebraico e em algumas porções de aramaico. É claro que no Novo Testamento nós achamos algumas palavras de Jesus em aramaico também. Precisamos compreender essas questões exatamente para entendermos esse contexto histórico do Novo Testamento, como o Novo Testamento ele foi formado. O Novo Testamento ele é formado para preservar os testemunhos de Jesus, para preservar a mensagem de Jesus,
a mensagem do Evangelho do Reino para demonstrar também como essa igreja se comportou a partir da ressurreição de Cristo. E é interessante você pegar o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Você vai descobrir que o evangelista Lucas, que nós vamos estudar aqui em demais aulas que vão chegar, nós vamos compreender que Lucas ele traz uma perspectiva de um verdadeiro pesquisador. Ele faz questão de narrar a respeito dos fatos sobre Jesus. Ele faz uma pesquisa com testemunhas oculares, testemunhas que nasceram no período interbíblico, pessoas que conheceram Jesus, que foram testemunhos do milagre de Jesus com os próprios discípulos para poder descrever a obra de Jesus. Quando você pega então Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, lá no capítulo 1, versículo 1 ao 3, você pode ler até o 4 também, você vai perceber que Lucas direciona a mensagem agora dessa igreja que continua a obra de Jesus, que continua esse legado do Cristo, compartilhando o reino de Deus. Ah, gente boa, espero que Deus em Cristo hoje ministre no teu coração, porque temos muitos conteúdos para podermos passar aos nossos alunos aprendendo aqui na Escola Bíblica Dominical. Se eu tô te ajudando em Cristo Jesus, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha é importante para a gente também. Já para iniciar bem, o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: o período do segundo templo. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. O comentarista da lição apresenta para a gente a seguinte proposta, de olharmos para a reconstrução, então, do segundo templo, o segundo templo de Jerusalém. Observe que o primeiro templo ele foi construído por Salomão. E nós precisamos compreender, a partir dessa ótica interpretativa aqui, que a adoração do judeu é uma adoração totalmente geográfica. Pega isso. Por que a adoração do judeu ela é geográfica? Quando você analisa, por exemplo, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, ela faz uma pergunta bem interessante sobre o local da adoração. Se era em Gerizim ou então em Jerusalém. Por quê? A adoração ela é geográfica. Então Jesus traz uma resposta fantástica também, lá no versículo 24 do capítulo 4, demonstrando que a adoração era uma adoração verdadeira, de verdadeiros adoradores, independente do local, independente se fosse geográfica. Mas vamos pegar essa perspectiva da adoração geográfica. Quando você olha para o Antigo Testamento e encontra a atitude de Daniel, você percebe que o profeta Daniel, lá no capítulo 6 do seu livro, ele orava 3 vezes ao dia. Nós temos essa informação. Também temos a informação que, além dele orar 3 vezes ao dia, ele orava com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Por que na direção de Jerusalém? Por causa da adoração geográfica. Porque o judeu entende que o templo é a casa de Deus, a morada de Deus, a habitação do Deus vivo. Quando há a destruição, então, desse templo que foi construído por Salomão, a partir da queda de Jerusalém, nós percebemos, a partir do contexto bíblico, um conteúdo fundamental do crescimento espiritual do povo de Deus. O povo de Deus, então, perde o templo, porque o templo ele é destruído, saqueado, é totalmente acabado, a partir da conquista dos babilônicos sobre Jerusalém. E o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2, me dá a seguinte informação, que tudo isso aconteceu por permissão de Deus, por direção de Deus, para poder restaurar o povo de Jerusalém. Outra informação que também entendemos à luz das Escrituras, a compreender a respeito dessa destruição do templo e depois da restauração, é que passados 70 anos, a partir da profecia do profeta Jeremias, lá no capítulo 29 do seu livro, ele destaca para a gente que o povo então retornaria. Observe, o povo foi levado de forma escrava para a Babilônia, para poder servir na Babilônia. Servindo na Babilônia durante 70 anos, Deus então prometeu que esse povo retornaria para Jerusalém, para a terra deles. E como nós estudamos sobre o cativeiro babilônico no trimestre passado, eu só estou pincelando para você recordar e entender muito bem que essa aula está disponível para você aqui no canal. Você vai perceber que eles retornam para Jerusalém, da mesma maneira que eles foram. Inicialmente falando, o povo de Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia em 3 levas, em 3 deportações.
Essas deportações aconteceram influenciando então homens de Deus. A primeira deportação aconteceu levando Daniel. Isso aconteceu por cerca de 605 a 602 antes de Cristo. Está lá no capítulo 1 do profeta Daniel essa informação. A segunda deportação, ela possivelmente acontece em 597 antes de Cristo. Ela vai acontecer e essa deportação, quem é que vai? Um personagem fundamental que é o profeta Ezequiel, nessa segunda deportação. A terceira deportação acontece em 586, 588, e essa deportação que leva somente aqueles que restaram da cidade, porque a cidade foi totalmente destruída e devastada. Quando nós observamos agora para o retorno, os retornos também acontecem em três processos, em três retornos depois dos 70 anos. Observe muito bem isso nas páginas da Bíblia. E quem é que registra esses retornos? Está aqui agora o próprio livro do profeta Esdras, narrando a respeito desse retorno, e também o livro de Neemias. Por isso que esses textos são um conjunto, trabalham unidos na própria visão do Antigo Testamento. O primeiro retorno ele acontece a partir do comando de Zorobabel e Josué. Eles que retornam agora para trabalhar com o objetivo de restaurar o templo. E aqui que entra o fio da meada da lição. A restauração, então, do segundo templo. Isso está presente no livro de Esdras, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa informação está lá para a gente. Você percebe que aqueles que eram anciões que estavam na Babilônia quando retornam, o seu coração se enche de alegria, porque eles retornam para Jerusalém. Eles encontram a cidade totalmente devastada, destruída, um verdadeiro cenário de guerra. Nós estamos acompanhando os cenários de guerra que estão presentes agora no mundo atual, entre a guerra da Rússia e Ucrânia. Então entendemos nessa linguagem aqui figurativa exatamente o que estava acontecendo lá atrás. Eles retornam e a cidade estava totalmente destruída, devastada, não tinha mais templo. O que tinha eram as ruínas desse templo. Mas eles retornam a partir do comando e da ordem de Ciro, que é o rei mundial da época, cumprindo então a profecia de Jeremias. E quando eles retornam com um objetivo só: restaurar o templo de Deus, restaurar a casa de Deus, mesmo sem recurso financeiro, mesmo na simplicidade. Deus então levanta dois profetas. Levanta o profeta Zacarias e o profeta Ageu, que exercem um ministério fundamental e fantástico para animar o povo. Quando o povo então passa a restaurar o templo, alguns inimigos se levantam. Se levantam para impedir a obra de Deus. Observe, quando você se envolve com as coisas de Deus, não se esqueça, o inimigo pode se levantar para querer barrar você, parar a obra de Deus, mas você precisa continuar com o objetivo que Deus colocou no seu coração. Como esses irmãos, eles restauraram o templo para a glória de Deus. Anos mais tarde, quem é que chega? O próprio Esdras, com o objetivo agora de restaurar o culto. Zorobabel e Josué restauraram o templo. Esse foi o trabalho deles. E aqui nós aprendemos outra lição. Na obra de Deus, Deus chama pessoas para trabalhar em diferentes áreas. Deus, por exemplo, chamou Zorobabel e Josué para restaurar o templo. O Esdras para restaurar o culto, a ordem do culto, a pregação, a adoração. E o Neemias para restaurar os muros da cidade. Deus chama você para atuar também em diferentes áreas na casa de Deus, na obra de Deus. Nem todo mundo que está na igreja foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo que está na igreja foi chamado para ser um pregador. Nem todo mundo que está na igreja foi chamado para ser um levita, um cantor. Mas todos nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. E na obra de Deus, Deus usa a todos. Isso é fantástico ao olharmos para as páginas da Bíblia. Lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 9, eu encontro uma discípula chamada Dorcas, que tinha uma habilidade. Não era habilidade de pregar, cantar, mas a habilidade dela era apenas com agulha e linha, para poder restaurar e costurar vestidos das viúvas, ao ponto de Dorcas morrer por causa de uma doença e essas viúvas se importarem com ela,
procurarem Pedro, para que Pedro orasse por ela, para que ela voltasse à vida. E foi isso que aconteceu. Na obra de Deus, Deus usa pessoas para trabalhos fantásticos, assim também como usou Esdras, assim como usou Neemias, assim como usou Zorobabel e Josué. Deus está te chamando para essa obra. Na casa de Deus há espaço para todos trabalharmos. E aqui está a pegada que você precisa trabalhar em sala de aula. Deus está chamando o teu aluno, está chamando você para a obra de Deus, está nos chamando para nos envolvermos com o discipulado verdadeiro, de sermos cristãos em Jesus e abraçarmos a obra de Cristo. Quando nós olhamos para essa restauração, o Esdras, então, ele restaura o culto, ele ensina o povo a adorar a Deus, ele escreve os livros de 1 Crônicas, 2 Crônicas, o livro de Esdras, ele traz exatamente essa mensagem fantástica aqui sobre essa restauração da adoração a Deus. O Neemias, quando chega, ele já traz uma pegada de restaurar os muros, restaurar a cidade, restaurar as famílias. Deus nos chama para a sua obra. Que você também receba o chamado de Deus no teu coração. Se eu estou te ajudando, comenta aí. Vamos avançar agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: o cenário sociopolítico e cultural. Nesse segundo ponto, para a gente entender todo o contexto sociopolítico e cultural, nós precisamos retornar com você traçando a respeito desses cativeiros que aconteceram entre a nação de Israel, que é conhecida como as tribos do norte, ou reino do norte, e a nação de Jerusalém, Judá, que é conhecida agora como a nação do sul, o povo do sul. Sobre o povo do sul, nós já trabalhamos com vocês que esse povo é deportado para a Babilônia. Isso acontece a partir de 602, 605 a.C. Eles vão para a Babilônia, permanecem lá 70 anos, a descendência de Davi vai para lá. Só que agora nós precisamos recordar um pouquinho mais atrás, em 722 a.C., quando as nações, ou seja, quando a nação de Israel, conhecida agora como as tribos do norte, porque elas se dividem, tribos do norte e tribo do sul, antes era um povo só, mas a partir do reinado de Roboão, filho de Salomão, o povo se divide e então passa a existir dois reinos. O reino do sul, como já citei para você, e agora o reino do norte. O reino do norte tem a maior quantidade de tribos, 10 tribos. A capital passa a ser Samaria. O povo do reino do norte se desviou da presença de Deus. Todos os reis que passaram por lá, possivelmente foram 19, esses 19, nenhum deles serviram ao Senhor. É lá que Acabe governou. É lá que o povo se depravou da presença de Deus. Agiu em pecado. Agiu se afastando diante do Senhor. É lá que o povo entra em corrupção de uma forma assim muito terrível. E é lá também que acontece o cativeiro assírio. O cativeiro assírio acontece exatamente em 722 e o profeta Isaías fala a respeito desse cativeiro. O próprio profeta Isaías faz questão de relatar o seu contexto histórico, porque Isaías está em Jerusalém, Jerusalém está seguindo, servindo ao Senhor. Quem é o rei lá é o rei Ezequias. Só que quem está exatamente guiando agora o povo das tribos do norte é um rei corrupto. E o povo está a caminho do pecado, se afastando da presença de Deus. Deus então levanta os assírios para destruir essas tribos. O povo não se arrepende. E por consequência disso, essas tribos são destruídas, devastadas e são levadas para o cativeiro assírio para de lá nunca mais voltarem. O castigo sobre as tribos do norte foi terrível. Então, nós olhamos exatamente somente para o povo de Jerusalém que estava na Babilônia. Outro detalhe que nós precisamos compreender: quando as tribos do norte são dominadas pelos assírios, os assírios eles têm o costume de, por exemplo, misturar as raças. Na época bíblica, nesse mundo do Antigo Testamento, isso era visto como algo terrível. Era visto como o final de uma descendência pura. E aqui nós percebemos que os assírios tinham o objetivo de pegar povos que eles já escravizavam e juntar com terras que eles estavam conquistando, nesse caso a terra dos samaritanos.
E essa terra dos samaritanos passa agora a ser um contexto agora de diversos povos, povos mistos, cultos mistos, adoração mista, não há adoração por ali. E é aqui que passa a surgir os samaritanos, que estão presentes agora no Novo Testamento. E o primeiro subtópico da nossa lição, aqui do segundo ponto, trata sobre o paganismo em Samaria. Quando você entende todo o contexto histórico, você percebe que a partir de 722 a.C., que é um século praticamente antes da invasão dos babilônicos lá em Jerusalém, naquele contexto do Reino do Sul, o povo de Samaria agora ele enfrenta esse cativeiro assírio. E o cativeiro assírio implanta em Samaria o paganismo de uma forma terrível. E o paganismo ele é prejudicial. O paganismo nos afasta da presença de Deus. O paganismo nos engana. Por que o paganismo ele traz então diversos prejuízos? Porque ele procura demonstrar outros deuses que não existem, além do nosso Deus. Procuram demonstrar uma fé vazia, uma fé que não tem concretude em Cristo. Uma fé que vai te basear em coisas ao invés do Senhor. Se nós pararmos para refletir sobre isso, hoje em dia também encontramos diversos fatos e recursos que o paganismo utiliza no nosso tempo para enganar as pessoas, afastando-as da verdade de Cristo. E em 2 Reis 17, do 21 ao 41, você percebe que essa invasão sobre Samaria e essa implantação do paganismo traz então de uma nova religiosidade distante do Senhor. E aqui nós percebemos a importância de olharmos para os pecados, as consequências do pecado que afasta o povo da presença de Deus. Quando você olha agora para as tribos do sul, um século depois, você percebe que Jerusalém é conquistada pelos babilônicos. Jerusalém então vai para a Babilônia, retorna depois de 70 anos por causa da promessa de Deus. E nós percebemos à luz das Escrituras que tudo isso foi prometido pelo Senhor, pelo fato de algumas pessoas permanecerem fiéis, os remanescentes fiéis em Jerusalém. E esses remanescentes fiéis retornaram então de uma forma especial através dos seus descendentes para Jerusalém, adorando ao Senhor e colocando em Deus o seu coração. Só que agora eles encontram um contexto onde existem agora o povo samaritano. Explicando isso para você, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: a oposição samaritana. Esdras capítulo 4, versículo 1 ao 5, me dá a chave desse entendimento. Eu disse para você na aula de hoje que o Zorobabel e Josué vêm com o objetivo de restaurar o templo, o segundo templo em Jerusalém. Essa é a missão deles. Só que quando eles chegam lá, eles encontram a cidade em um cenário de guerra. Outro detalhe que você descobre: a cidade já está sendo habitada por um outro povo, o povo samaritano, como eu acabei de explicar para você também. E esse povo samaritano tem o domínio sobre aquele cenário de guerra. Só que quando o povo de Jerusalém retornam, eles retornam com alguns documentos dados por Ciro o Grande, para poder então tomar posse da terra e restaurar o templo. E pelo fato deles terem esses documentos, eles então começam a reconstruir o templo para adoração ao Senhor. E aí chegam os samaritanos com o objetivo de ajudar também os judeus na restauração desse templo. E o capítulo 4 de Esdras me dá a resposta para isso, que Zorobabel e Josué entenderam a intenção do coração daqueles samaritanos, que eles queriam restaurar o templo para poder ter domínio sobre o templo, governo sobre o templo, e essa missão não era deles. Então, Zorobabel e Josué negam essa ajuda, negam o recurso financeiro, negam todo o apoio religioso, e eles decidem no seu coração permanecer firmes e fiéis no projeto de restaurar a casa de Deus. Aqui a gente pega uma lição tremenda para crescermos em Jesus. Nós aprendemos que a missão que Deus deu para a igreja é para a igreja. A missão que Deus deu para você de ser discípulo, de fazer a diferença, de ser sal e luz desse mundo, é para você. Você não pode se contaminar com o mundo. Você não pode desejar ser parecido com o mundo para agradar o mundo, atraindo pessoas a Cristo.
Quando Deus nos dá a missão, como deu a Zorobabel e Josué, o nosso papel é fazer tudo aquilo que Deus mandou, sendo diferentes desse mundo. É isso que atrai as pessoas que estão perdidas para Cristo. E é interessante que o inimigo começou a se levantar. Se levantou de tal forma que tentou barrar a obra de Deus e barrou essa obra de Deus da restauração por alguns anos. Mas Deus levantou homens corajosos para restaurar o templo, até a chegada de Neemias. Neemias, quando retorna para Jerusalém, ele retorna com o objetivo de restaurar não só o templo, mas restaurar as casas, as cidades e o coração das pessoas. Neemias chega a registrar para a gente que o levante do inimigo foi tão feroz que tinha dias que ele não tinha condições nem para tomar banho. Tinha dias que ele estava todo sujo de lama, com uma colher de pedreiro na mão, por exemplo, uma espada na outra e um joelho dobrado, pronto para enfrentar os inimigos que se levantaram no seu período, os samaritanos, entre eles Sambalate e Tobias, que eram ferrenhos opositores à obra de Deus, mas Neemias continuou no foco. E em 52 dias ele influenciou todo o povo de Deus e reconstruiu e restaurou a cidade. Isso está escrito lá em Neemias capítulo 6, versículo 15. Quando Deus colocar um objetivo no teu coração, não desista. Ore, permaneça firme, permaneça fiel e deixa Deus te usar. Continua no propósito. O inimigo se levanta para poder barrar a obra de Deus, mas Deus te levantou para poder enfrentar toda a ameaça do inimigo pela fé, crescendo em Jesus. Já avançando, espero estar ajudando você. O terceiro subtópico trata agora sobre essa perspectiva que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Judeus versus samaritanos. Quando nós entendemos todo esse contexto histórico das invasões, das conquistas, dos cativeiros, quando nós chegamos lá no capítulo 4 de João no Novo Testamento, entendemos agora toda a oposição entre os judeus e samaritanos. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana é revelador, porque ele demonstra para a gente todo esse contexto histórico que eu estou apresentando para você, para que você também apresente para os teus alunos. E aí você passa a compreender que os judeus, anos mais tarde, passam a excluir totalmente os samaritanos, de uma forma a tratá-los como pessoas desprezíveis. Jesus, ele chega no Novo Testamento trazendo agora outra perspectiva. É claro que há uma rixa entre os judeus e os samaritanos no Novo Testamento. Isso fica claro no diálogo da mulher samaritana com Jesus. Só que Jesus ele vem agora para restaurar, para acabar com essa rixa, para demonstrar que a salvação também era dada para os judeus, para os samaritanos, de uma forma especial, ao ponto de Jesus discipular seus próprios discípulos, Pedro, o próprio Tiago, ao ensiná-los a respeito da importância de tratarmos bem as pessoas, para resgatá-las para Cristo. O próprio Novo Testamento demonstra que Jesus ele utiliza exatamente essa linguagem, apresentando a importância dos samaritanos, os pecadores, os publicanos, demonstrando esse resgate para a glória de Deus. Lucas capítulo 10, Jesus conta uma parábola clássica para a gente, que é a parábola do bom samaritano, demonstrando o ato de amor, o ato de misericórdia para com o outro. Então, no Novo Testamento, Jesus vem para acabar com essa guerra entre judeus e samaritanos, demonstrando exatamente que não há essa visão aqui, na ótica do reino de Deus, entre inimigos, mas há a visão do amor de Deus, da restauração. Então, pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Eu espero estar te ajudando até aqui. Eu espero estar trazendo uma compreensão com você. Que essa palavra edifique também você. Se está te edificando, comenta aí. Se tu conhece alguém também que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha, comenta, publica aí na tua rede social. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: os invasores como instrumentos de Deus. Após o processo do cativeiro babilônico e cativeiro assírio, nós percebemos muito bem que outros governos mundiais vão surgindo. O último governo mundial que citei para você, que trouxe um impacto muito forte entre os judeus, foi o governo mundial guiado pela Babilônia. Só que o governo dos babilônios, ele cai por terra lá no capítulo 5 do profeta Daniel, onde começam a surgir os medos, depois anos mais tarde, os persas, e aí nós encontramos esse governo medo-persa. Depois desse período histórico, nós vamos encontrar o governo então dos gregos,
o governo dos romanos, e vamos detalhar isso para você. O primeiro subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: os persas. Um dos marcos para a sociedade judaica que trouxe então para o povo judeu um marco fundamental, e essa festa ela aparece no Novo Testamento, é a celebração do Purim. Essa festa ela é citada lá no livro de Esther. A festa do Purim é uma libertação do povo de Deus, de inimigos que se levantou contra a adoração do povo de Deus, contra a atitude dos servos de Deus também. Nós encontramos na narrativa de Esther personagens que trazem para a gente uma perspectiva histórica sobre essa festa. E essa narrativa acontece no período de Artaxerxes. E aí nós percebemos o papel fundamental de Esther e Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da versão bíblica que você está utilizando. Essa festa foi estabelecida a partir do governo persa para todos os povos, estabelecida também como um dia de celebração para os próprios judeus, por causa da libertação. O dia que seria marcado como o dia da derrota, da destruição, da morte dos judeus e o extermínio, no período do governo persa, foi o período em que essa história mudou, esse quadro mudou para o período de vitória e libertação. Pega isso. Deus ele faz coisas inacreditáveis. Deus ele tem a capacidade de transformar aquilo que para você é derrota, o teu dia de tristeza em dia de vitória. Esse quadro de desastre em quadro de glória para a glória do seu nome. Que Deus use você. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: os gregos. Quando os gregos dominam o mundo, nós vamos encontrar essa informação no período interbíblico, o período do silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os gregos trazem, então, uma perspectiva de contribuição a partir da cultura, da língua, da filosofia, da arte, desse impacto grego no mundo. Esse impacto dos gregos é traçado a partir de Alexandre o Grande. Essa influência dos gregos no mundo influencia também o Novo Testamento. Observe o Novo Testamento, quando Paulo começa a trabalhar nas missões de Deus, nas viagens missionárias, ele conhece da filosofia grega e ele tenta traçar pontes com essa visão da obra de Cristo, a obra da salvação. Você percebe o apóstolo Paulo pregando em Atenas, o berço da Grécia. O apóstolo Paulo estabelecendo igrejas na cidade de Corinto, em Éfeso, demonstrando exatamente lá em Tessalônica a realidade do reino de Deus. Aqui nós encontramos a perspectiva do impacto em que os gregos trouxeram para o mundo. A língua grega no Novo Testamento se tornou a língua mundial. Hoje a língua mundial é o inglês, mas nos dias de Jesus era o grego koiné. Era mais fácil você praticar as viagens com esse dialeto, com esse idioma. E os judeus se espalharam por todo o mundo, facilitando então a propagação do reino de Deus. Se você não sabe, os judeus estabeleciam sinagogas em diversas partes do mundo. E nessas sinagogas, os discípulos chegavam, Paulo chegava para pregar a palavra de Deus. Nos cultos que eram realizados no sábado, por exemplo, na cidade de Tessalônica, Paulo pregou por 3 noites na sinagoga, 3 sábados, onde pessoas se converteram. Daí então surgiram essas 2 cartas que nós possuímos hoje. O impacto dos gregos é um impacto fundamental no Novo Testamento também. É por isso que todo o Novo Testamento também é escrito na língua grega para facilitar a propagação do Evangelho. O terceiro subtópico do terceiro ponto trata agora sobre os romanos. Os romanos, por exemplo, no Novo Testamento já trazem um domínio aqui espetacular. Qual é a contribuição dos romanos dentro das páginas bíblicas? No mundo antigo, os romanos contribuíram com as estradas, com as grandes cidades, com o latim. Também contribuíram exatamente a partir de diversos decretos que facilitaram a propagação do evangelho. Por exemplo, o apóstolo Paulo era cidadão romano por nascimento. Isso facilitava também o seu acesso entre as cidades. Nós percebemos nas páginas da Bíblia, já no início dos evangelhos, decretos como decretos por César Augusto, onde José e Maria tiveram que ir para Belém, onde Cristo nasceu.
de direcioná-los para lá, para cumprir então toda a profecia bíblica dita pelos profetas do Antigo Testamento. Foi a partir desses decretos que nós encontramos o processo da crucificação, que era estabelecido pelos romanos, um processo de tortura terrível, mas foi o processo escolhido pelo Senhor para se entregar por nós no madeiro, na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter vida e vida abundante. A contribuição dos romanos é uma contribuição que traz exatamente depois, anos mais tarde, o crescimento da igreja. A igreja, então, ela ganha essa força a partir da ótica dos romanos também. É claro que ela perde o foco. Isso aí é assunto para outro detalhe. Mas facilita muito para a compreensão e propagação do reino. Os romanos também perseguiram a igreja de Deus, levando vários irmãos a morrerem nas arenas, por causa da pregação e da propagação de Jesus. E avançando, último ponto da aula de hoje, o quarto, trata então sobre o seguinte assunto: o silêncio de Deus. Quando nós olhamos para esse termo silêncio de Deus, estamos entendendo então que a proposta do autor da lição é apresentar o período interbíblico. O período interbíblico é um período de 400 anos, desde o profeta Malaquias até Mateus. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que esse período interbíblico é um período de silêncio profético escrito. Observe isso. Profetas literários. Pois existiam pessoas de Deus que nasceram no período interbíblico. Por exemplo, José e Maria nasceram no período interbíblico. Nós encontramos, por exemplo, também o próprio Zacarias e Isabel, que nasceram no período interbíblico. A própria profetisa Ana, que aparece lá nas páginas do Novo Testamento, que nasceu também no período interbíblico. Então nós precisamos compreender que nesse período interbíblico há um silêncio profético escrito. Mas no período interbíblico, Deus guiou todas as coisas. Deus pavimentou o caminho, preparou tudo para a chegada então do Messias, Jesus, o nascimento do Cristo. Eu espero, gente, ter contribuído com você hoje em sala de aula. Que essa aula possa edificar você em Cristo Jesus. Se eu te ajudei, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Publica esse vídeo também na tua rede social, nos grupos de WhatsApp aí da tua igreja, nos ajudando em Jesus, e se torne um dos nossos alunos para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus e de repente sente o desejo de voltar para Cristo, você pode fazer isso, deixando aí abaixo no teu comentário: eu quero aceitar Jesus. Ou então utilizando o teu celular com leitor de QR Code, escaneando esse leitor aí, porque nós vamos orar por você e te direcionar a uma igreja mais próxima da tua casa, para que você cresça diante da presença de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão edificar você crescendo em Jesus, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E são textos que podem te ajudar durante todo esse trimestre. A primeira dica de leitura que eu quero apresentar para você é Merece Confiança, o Novo Testamento, do F.F. Bruce. Esse material é sensacional e pode te ajudar a ter um crescimento em Jesus estudando sobre o Novo Testamento. Essa dica eu quero apresentar para você também. Outro texto que eu quero indicar para você é O Mundo do Novo Testamento, da editora Vida Acadêmica. Esse material é sensacional para você que gosta de estudar as Escrituras e o mundo do Novo Testamento. Eu quero indicar para você também, você que gosta de estudar a respeito de tudo aquilo que eu tracei hoje em sala de aula, o período interbíblico do Ernesto Agnini. Hoje ele tem uma capa nova, tá diferente, essa edição minha é mais antiga, mas pode te ajudar. Ernesto Agnini, esse material é também muito bom. Outro texto que eu quero indicar para você é o Israel no Exílio, uma interpretação teológica sobre esse período do cativeiro babilônico. Esse material pode te ajudar também a crescer em Jesus. Se eu te ajudei, hoje eu espero que Deus tenha te abençoado. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, onde nós vamos estudar sobre a plenitude dos tempos. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.